Acorda, menina! E aí, gente? Como vocês estão? Vamos começando, então, nossa poção mágica de hoje. Peraí, eu vou ligar a luz, né? Melhor. Vamos começando a nossa poção mágica de hoje. Vamos esperando o pessoal chegar aí. E eu vou colocar uma luz aqui pra gente. E hoje a gente tem um tema aí bombástico. Esses filtros me encantam, gente. Eu acho que a gente vai ter que fazer terapia depois do filtro para as pessoas. O que vocês acham sobre isso? Eu acho isso bem interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já parei. Eu, como terapeuta, já parei para pensar nisso. Inclusive, eu dei como indicação de filme para vocês o Dilema nas Redes, né? Que é um filme que já não é novo, né? Mas eu só vi esse final de semana esse documentário e ele é bem complexo, porque na verdade ele traz toda a questão aí relacionada às redes aí sociais, né? E esse controle vai vir muito de encontro, inclusive, com o nosso tema de hoje, né? Deixa eu botar essa luz aqui. Espera aí, estamos chegando. Oi, Rê! Então, vem muito de encontro com essa questão que é o nosso tema de hoje. Então, vamos falar aí desse tema de hoje. Vamos lá. Peraí. Então, o tema, né, que eu separei para nossa live de hoje é sobre justamente isso, né? Quando você vai se libertar dos aprisionamentos. Pessoal do Face também chegando. Quando você vai se libertar da prisão, foi o título, né, que eu coloquei ali no post no Instagram hoje. Prisão, aprisionamentos. E aí até vem bem de encontro com isso que eu estava comentando agora, desse documentário. Para quem não viu, eu recomendo que veja o Dilemas nas Redes, né? Como eu disse, não é algo tão novo, mas eu não me lembro se o ano dele é 2019 ou 2020. É recente, mas enfim. Por que, né, falarmos sobre isso, gente? Quando você vai falar, deixa eu primeiro me apresentar, né? Acho que mais fácil assim. Então, assim, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional, quântica e nutricionista, tá? E o que eu faço, né? Qual é o meu grande dom cósmico, né? Que falei essa semana de dom cósmico aí pra vocês. Eu ajudo mulheres, gente, acima de 30 anos no seu desenvolvimento emocional. Para que possam essas mulheres alcançar a independência e a reestruturação delas, né? A partir, gente, de um amor próprio de alto valor, né? Para que, a partir do conhecimento, né, de saber quem você é de fato e se conectar com a sua essência, possa viver este seu amor próprio, né, de alto valor. Então, gente, essa é minha missão aqui com vocês, né, a ajudar mulheres que precisem, então, a reconstruir um amor próprio que possa estar baixo e tudo mais, tá? Então hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre isso, sobre quando você vai se libertar da prisão. E esse tema, ele vem muito de encontro a diversas questões, né? Porque os aprisionamentos, eles podem estar relacionados, né? Então, a culpas relacionados a deveres, a questão de achar que você deve algo para o outro, né? Ao sistema em que a gente vive, que, por exemplo, esse documentário Dilema nas Redes fala, né? Então, a questão de se libertar, né, desses aprisionamentos está relacionada a esses diversos fatores, tá? Então, é relacionado a isso que a gente vai falar hoje no Poção Mágica de Gabi, tá? Convido vocês, quem quiser participar, pode ficar à vontade aí pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Então, vamos começando nesse direcionamento, tá? Quem quiser vir do Facebook aqui pro Instagram, no Instagram a imagem tá mais próxima, né? No Face eu tô aqui um pouquinho mais distante, né?
Então, se quiser vir aqui, tá até torto lá do Face, mas enfim, aqui, gente, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de liberdade ou de aprisionamento, né? Então, os dois extremos, o que a gente poderia analisar profundamente sobre isso, né? Que culpas você carrega que te prendem, né? Porque normalmente a culpa, o que ela vai fazer com você? Ela vai te deixar presa, né? Aprisionada ali ou em um sistema, ou a uma pessoa, ou a um comportamento e um processo, alguma situação que você venha a ter na sua vida e que é difícil tu te desvencilhar disso, de que tu consiga ter as tuas próprias atitudes de uma forma com escolhas corretas, né? E aí, na medida que você vai se trabalhando, se percebendo diante de processos, diante de sentimentos que determinadas coisas causam na sua vida, você começa o teu processo de libertação, tá? Uma coisa que eu costumo dizer muito, né, é que quando você sabe quem você é de fato, quando você sabe o que você veio fazer, qual é a tua vocação, né, a tua missão, teu dom de verdade, você tem segurança, confiança, você tem uma outra forma de lidar com o que está acontecendo ao seu redor, e não só ao seu redor, dentro de você, né? Então, qual é a grande chave, né, que você tem para se libertar, né? Então, para sair desse aprisionamento que eu busquei hoje como tema do nosso Poção Mágica de Gabi. Então, você tem na sua mão, literalmente, gente, vocês têm todos nas suas próprias mãos a possibilidade de se libertar de toda e qualquer situação, na medida em que vocês têm um olhar para dentro de vocês mesmas, e que possam ter esse encontro, né, com a tua essência, né? Então, na medida que você consegue buscar dentro de você, parar de buscar fora, gente, isso é a grande sacada, né? Porque buscar tudo fora da gente é muito fácil, é muito cômodo, inclusive, tá? Porém, o mais difícil, né, e que é uma coisa que há muito tempo já na caminhada da humanidade, não é nenhuma novidade isso, gente, cada vez mais foi separado, né, apartado da gente os conhecimentos e as percepções de que tudo de que todas as soluções, de que toda a liberdade, de que toda a independência, ela vem dentro da gente. Então, quando você começa a entender que tudo que você vai realizar, que tudo que você quer realizar na tua vida, gente, todos os seres humanos, é da natureza humana que tenha sonhos, né? Então, todos os teus sonhos, eles estão com as chaves de solução, de resolução, de realização de sonhos dentro de você. Então, lá atrás, né, na caminhada da humanidade, então, nós sempre tivemos o quê? Conhecimentos, né, que hoje a gente sabe que são conhecimentos milenares, que faziam com que as pessoas daquela época, da época de Jesus, antes, pudessem ter um contato com o seu interior, com o seu interno, se conhecendo o seu potencial, né? Sabendo, através das regências, o seu dom. Então, do que eu tô falando, né? Eu tô falando de toda a caminhada egípcia, por exemplo, que a gente teve no nosso planeta, toda a história, e se você vai buscar, né, a real ali história, muitas coisas lá daquela época que não foram reveladas, que a gente tem hoje
diversos documentários, muitas pessoas falando sobre as verdades, e quando eu falo as verdades, não é o que você vê aí na Globo Lixo, como eu falei essa semana, nesse termo mesmo, gente. E nessas mídias pagas, nessas mídias, enfim, né? Não é isso. O que a gente tem lá de trás é todo o conhecimento que está escrito nas paredes das pirâmides, a história da humanidade mesmo, né? Com relação a tratamento, curas de doenças que foram mascaradas e que até hoje a gente não tem curas reveladas de doenças que com certeza a gente sabe que tem cura, né? E que coisas como essa que não podem ser faladas, né? Porque a gente hoje, o aprisionamento que eu trouxe aqui hoje, eu comecei falando da questão interna e tudo mais, mas a gente vive um aprisionamento, uma prisão em sociedade, tá? Diante de tudo que veio acontecendo e que 2020 começou a ser revelado, tá? E que tem muita coisa ainda em 2021, que é o ano 5, né? O ano das grandes mudanças, ainda vai vai ser descortinado aos nossos olhos, literalmente, tá? Então, voltando, na época, os reis, rainhas, como que eles tomavam decisões, né? Como que eles faziam naquela época? O que eles faziam era observar através dos astros, né? A regência e quais as tomadas de decisões eles teriam através dos astros que são olhados no céu, né, no cosmos. Então eles já naquela época de reis e rainhas, eles direcionavam as decisões e as questões deles pelos astros e também, por exemplo, gente, pelos números, né? Em que Pitágoras trouxe, através dos números, toda uma leitura da energia dos números que vem através do nome, da data de nascimento, tudo. Então, são conhecimentos, né? Como eu falei, milenares, né? Quando eu falei da parte egípcia, cura de doenças, escrito lá nas paredes das pirâmides, tá? Então, conhecimentos milenares que davam direcionamento para reis, rainhas e tudo mais, e para a população. Porém, quando não foi mais conveniente trazer este tipo de informação, porque lembra aquela frase, o conhecimento vos libertará? Exato. Então, o que a gente conclui? Se a gente sabe que o conhecimento vai trazer a liberdade, quanto mais você souber a seu respeito, mais você é livre. Quanto mais você tiver contato com a sua essência, mais você está independente, mais você tem clareza e liberdade para tomar decisões, porque você sabe quem você é. E o quem você é, você sabe através de descobrir os seus potenciais, de saber isso. E isso está ligado, e a gente tem essa possibilidade através desses conhecimentos milenares. E aí eu estava falando o quê? Que isso foi apartado em determinado momento da nossa caminhada de humanidade porque não era conveniente que a grande massa da população soubesse disso. Tanto é, se você observar, agora, nesses últimos anos, tem ficado muito mais, tem se falado muito mais e tem ficado muito mais à tona essas questões dos conhecimentos de astrologia e a forma, então, de mostrar os seus potenciais através dos astros, né? Então, assim, de tudo que a gente poderia dizer, gente, por exemplo, que é místico, por exemplo, tarô. O tarô é místico, ok, são leituras através de cartas que trazem através da energia, tudo bem? Energia que telepaticamente, de acordo com o que eu pensar, realmente pode mudar a leitura que vai sair ali, principalmente para quem tem uma telepatia muito aguçada, que são um dos poderes da nossa mente. E aí, você tem teu poder mental desenvolvido, você tem a tua mente programada de uma forma que ela seja desenvolvida para que você se comunique telepaticamente. Com quem tu te comunica telepaticamente? Porque quem tem esses poderes, quer dizer, vamos lá, todos têm esse poder. A questão é, se você já tem uma essência e um contato dentro de você com você mesma, de tal forma que você consiga
Se conectar com as pessoas à tua volta, se conectar telepaticamente, se conectar com os animais, se conectar com a natureza, se conectar com tudo. Só que para que você possa se conectar com tudo ao teu redor, primeiro tu tem que te conectar contigo, aqui dentro. Então, quando eu falo, né, que esses conhecimentos, hoje eles vieram, eles estão mais falados, é ótimo. Por quê? Porque é a chave para tu conhecer e ter contato com o teu interior, tá? Então, esse teu interior vai trazer diversas possibilidades de você saber esse teu dom, esse teu potencial, o que você veio fazer, o que você veio realizar. Vocês sabem que eu costumo dizer, quem já me assiste, quem não sabe, que está chegando agora, que a gente não está na Terra a passeio. Cada um de nós nasceu para realizar algo, para fazer alguma coisa aqui pela humanidade, tá? E, então, na caminhada da nossa história humana, foi mais conveniente tirar estes conhecimentos e colocá-los como místicos, como não tem comprovação científica. Eu, como nutricionista formada há quase 15 anos, porque 15 anos completa esse ano de 2021, ou seja, eu tenho 14 anos e meio de formação de nutrição, tá bom? Quanto eu já ouvi na minha caminhada, só o que vale ao científico e etc e tal. E já ouvi holístico, olha ali em cima, ali tá virado ao contrário, porque eu tô com a câmera reversa, ok, mas ali tá escrito nutrição holística, que foi o meu primeiro insight lá atrás, ainda atuando e atendendo consultas de nutrição, que hoje a nutrição ela tá dentro da estruturação emocional, né? Então a pessoa ela vai passar em terapia comigo e aí a gente vai ver a parte nutricional dela, mas e até que eu falei no final do ano para vocês que essa forma também ela já tá virando uma forma orientação, uma forma mais geral. Por quê? Porque eu não dou mais conta de fazer plano alimentar por causa da demanda, que é o meu foco de emocional mesmo, de fazer a terapia nas pessoas. E essa consultoria que eu falei até para vocês essa semana, que eu trouxe já, eu dei um nome aos bois, então eram os atendimentos que eu já vinha fazendo, que é um atendimento, uma consultoria, né, que é um nome que eu não gostava muito, enfim, fugi um pouco desse nome. Mas, gente, tudo isso é para falar que quando lá atrás, que eu ainda atendia então nutrição, eu usei esse nome nutrição holística, eu ouvi de algumas pessoas do meio médico, científico, né? Porque assim, é o que a gente chama, gente, de a medicina cartesiana, a medicina materialista. Quando a gente olha para a medicina funcional, a medicina integrativa, a gente já percebe que esses médicos, esses profissionais, eles já começam a ter uma outra visão, que é essa visão integrativa, que sai além do corpo físico, já considera o emocional, o espiritual, tá? Então outras variáveis, tá? Ok. E então o termo holístico me foi questionado em alguns momentos por lugares que eu passei quando eu ainda estava somente no meio nutrição cartesiana e tal, materialista, tá? Por quê? Para quem não sabe, a definição da palavra holística, né? Holos quer dizer todo, tá? Então, quem trabalha com uma visão holística significa que vê aquele humano como um todo, considerando, por exemplo, isso que eu falei, estava falando agora, considerando esse humano do ponto de vista físico, que nós somos seres físicos, que é a parte material, ok, que é o nosso corpo, né? Nós temos o corpo emocional, nós temos o espiritual, nós temos todas as outras nuances que tornam nós todos como esse todo, que é o holístico. Então, o holístico é uma definição. Então, que nem quando eu fiz uma live aí há um tempo atrás, eu falei de projeção, eu trouxe a definição do dicionário. Então, gente, às vezes é isso. Vamos olhar o que está escrito no dicionário? Tá escrito no dicionário. Então, assim, qual é a definição de determinada palavra? Então, quando a gente vai olhar toda essa questão, né, de libertação versus aprisionamento,
Então, a base de tudo vai ser esse teu conhecimento. Então, lá atrás foram retirados, oprimidos esses conhecimentos da humanidade, para que poucos soubessem, para que poucos tivessem acesso, porque não era conveniente. Que nem quando se fala, né? Maravilha, tudo bem que o tema aqui não é política, não vou adentrar muito no assunto, mas eu vou só comentar o seguinte. Quando a gente fala relacionado à parte de política que muitos políticos não querem melhorar a educação no país, seja qual for o país, porque a educação vai fazer com que as pessoas tenham a liberdade do conhecimento, né? Então, até então eu tô falando de liberdade do autoconhecimento, tá? Mas a educação também, ok? Então, muito se escuta falar na política sobre isso. Qual é o político que quer que tenha educação? Bom, agora eu tô vendo isso, por mais que falem, podem falar. Agora vocês têm que ver aonde que vocês buscam as notícias. Porque, como eu disse, a Globo Lixo, as outras emissoras que são pagas, que foram compradas pela China, enfim, não. E aí, onde que você tá vendo essas notícias? Aonde você tá conectando a tua essência? E, de novo, quanto mais você buscar fora... Ok, notícias é buscar fora? Tá, tô tentando compreender o que está acontecendo no mundo. Tudo bem, se você tiver fontes confiáveis, está tudo bem. Agora, tentar buscar e compreender o que tem dentro de você, né, é uma grande chave. E uma coisa que eu tenho visto muito e que me veio uma frase esses dias que é assim... As pessoas, elas gostam de buscar culpados. Assim, constantemente as pessoas estão à caça de culpados. Então, porque derrubou alguma coisa aqui no minha mesa, então eu preciso achar um culpado. Uma cena que eu vi na feira esses dias. Uma senhora reclamou pro feirante porque ela já estava um tempão e a outra pessoa foi atendida na frente dela. E aonde que tá? Assim, abrir a boca para reclamar que ela não foi atendida, ela abriu a boca para falar. Mas se colocar e dizer, olha, licença, desculpa, eu cheguei, agora é minha vez de atendimento, isso não foi feito. Então, assim, era uma vontade de buscar no outro, a pessoa precisa buscar um culpado. Todas as pessoas que eu vejo por aí, elas precisam achar um culpado para as questões dela. Então, um exemplo, a feira, pois é, mas a moça, a senhora, ela queria achar um culpado pro problema dela. Então, enquanto, gente, a gente continuar buscando fora culpados pro que acontece na nossa vida, a gente não vai resolver as coisas, tá? Então, chega a hora de a gente começar a parar de buscar fora, a parar de buscar culpados para as nossas questões, né, que a gente vê por aí afora, no nosso dia a dia. Por isso, porque quanto mais tu busca fora culpados, né, do que... Outra situação foi um exemplo que eu vi também em academia, coisa assim, né, de oi, Vivian, Natália, dessas questões assim. Então, assim, é isso, eu brinquei até assim, né, e eu brinco cá com meus botões, porque são coisas que eu percebo, gente, que não dá, porque também se eu começo a conversar, eu já começo a fazer terapia com a pessoa no meio da rua. Então, quanto mais as pessoas, eu observo assim na academia, diversos momentos as pessoas falando e buscando essa coisa de qual é o culpado que eu vou achar agora para os meus problemas, né? Então, de novo, eu volto para aquilo, né? Conectar-se à sua essência, buscar você entender quem você é, esse encontro com a tua essência. Sabe uma coisa que é muito legal, gente? É buscar conversar tu contigo mesma, né? Nossa, Gabriele, que maluca, agora papo de maluco. Não, gente, por quê? Porque todas as respostas de tudo estão dentro de você, né? Tudo que você vai buscar fora, você vai buscar respostas
Pra quê? Pra te enganar, né? Então, assim, é conversar. Por que eu senti isso? O que foi que eu senti quando o meu chefe me falou aquilo? Então, assim, o que eu senti quando o meu paciente me falou tal coisa? Então, assim, gente, é buscar respostas dentro de você. Eu me lembrei de uma coisa que eu até falei essa semana aí no meu Instagram, das historinhas, né? Que é essa coisa de buscar culpados, né? Então, o quanto tu ainda fica buscando e contando historinha, que eu contei que semana passada eu acumulei, eu fiquei com dor de cabeça na semana e daí eu não fui treinar alguns dias, acho que foram 2 ou 3 dias, e aí eu cheguei sexta-feira lá e eu disse assim, eu vou fazer todos os treinos que eu faltei na semana, né? Só que eu fui ficando cansada, eu tinha feito treino de 2 dias, eu disse assim, gente, não vai rolar fazer de 3. E aí eu percebi que eu comecei a contar historinha pra mim mesma. Eu chamei o professor e eu falei pra ele assim, pois é, não, mas eu não vou conseguir, eu já fiz 2 treinos, eu vou organizar minha agenda, eu vou voltar aqui no sábado e eu vou concluir esse outro treino. Aí eu parei de falar com ele e disse assim, gente, porque é isso que eu tô contando pra vocês, no meu exemplo, e que é o que eu trabalho em sessão terapêutica com as pessoas, claro, cada pessoa com suas situações, ok? Mas eu tô contando que, assim, é um vigiar e orar constante, porque eu trabalho com isso e constantemente eu tô me vigiando. E aí, quando eu percebi, e esse é o grande ponto e a grande sacada, tá? Que é você, através do se observar nos seus comportamentos, nas suas historinhas que você tá contando para as pessoas, você observar o que tu tá fugindo, né? O que é que tá acontecendo ali, que tu tá contando uma história. Então, eu percebi isso. Eu tava contando uma história que eu não tô conseguindo dar conta de fazer um treino, porque acumulou muita coisa, então eu vou voltar amanhã. Então, eu tive que chamar uma terceira pessoa, porque vamos combinar que o papo é tu com você mesmo. Então, quando tu conta a historinha pra alguém, é como se tu chamasse uma terceira pessoa, gente, tá? Quanto mais a gente entende, quanto mais você entende que você ficar na conversa tua contigo mesmo, contigo mesma, você tá no teu caminho. Por quê? Porque se tua contigo mesma, você tá em contato com a tua essência. Essa conversa que tu faz contigo mesma não é a conversinha que tu tá contando para as pessoas. Tá? Tu pode até contar conversinha pra ti. Tem isso? Sim, pode, verdade. Peraí, tem. Deixa eu corrigir, né? Pode contar historinha pra você mesmo, ok. Mas quanto mais tu vai tentando contar essas histórias e se desculpar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me desviei daquilo, tá? Quanto mais tu te percebe nessas falas, nessas histórias que tu te conta também, conta pros outros, vai caindo a tua ficha. E vai caindo a tua ficha, essa expressão que eu acabei de usar, é o grande ponto e é onde está escondido, é o segredo da virada de chave, de cada coisa, né? E aí, gente, é aquilo, todo o nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é um processo, é um desenvolvimento, uma caminhada, gente. Então, tu começa e vai buscando diferentes técnicas. Então, aí a gente conhece, né, técnicas breves que tem uma resposta mais rápida. Sim, existem técnicas breves, mas assim, eu, por experiência na minha caminhada, com 30 anos nas caminhadas de terapias, nas minhas terapias, tá? É 30 anos mesmo, tá? Por quê? Porque eu tenho uma caminhada muito longa que eu comecei como criança. Então, aonde? Em consultório de psicóloga, psicanalista, né? E na minha caminhada, neste desenvolvimento, momentos que eu quis virar as costas para as questões e tudo, mas voltando a buscando técnicas mais breves e tal, sim, foram me dando impulsos de ir subindo, de dar saltos no meu desenvolvimento emocional. Sim, isso aconteceu. Mas também buscando ferramentas, como eu estava falando antes, para quem chegou depois na live pode ver mais no início, as ferramentas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento com conhecimentos milenares, que gente, onde está ali as respostas da questão assim
do teu dom, dos teus potenciais, tá? Ok. Usando ferramentas assim, usando diferentes técnicas, né? Buscando esse encontro com a essência, buscando esse colo, acolhimento, né? Para nossa criança interior, isso é importante que seja feito, né? Então, assim, assim, diversas formas que faz com que você dê o salto quântico. Então, assim, toda pessoa que começa no seu processo, no seu autodesenvolvimento, né, e tudo mais, ela vai passar por um processo. Então, assim, não dá para dizer para a pessoa, dizer assim, você vai fazer uma consulta e você vai resolver a sua vida. Não, gente, é óbvio que isso não existe. Até porque o que eu digo de verdade que existe, gente, e que é fato, e eu digo isso para vocês com propriedade, porque eu passei por esse caminho. Então, eu sei dizer para vocês porque eu passei. Vai chegar um momento que eu vou contar de fato muitas questões muito fortes da minha história que eu passei, tá? Eu ainda não acho que seja esse momento, mas o que eu posso dizer para vocês é que hoje eu faço o que eu faço, eu ajudo mulheres nessa conexão interior, tudo, porque eu sei. Eu lembrei esses dias de uma cena na minha vida em que eu chorava desesperadamente de sentir, gente, literalmente uma dor no peito, uma dor física, de um vazio, uma coisa que não se tem palavras para explicar. E era uma coisa de um medo de ficar sozinha, mas não é um medo de ficar sozinha assim, só de não ter um relacionamento, não é isso. É um medo de ficar sozinha na humanidade, uma coisa assim muito horrorosa, muito forte, muito profunda, tá? Então isso é uma palhinha de coisas que eu já senti e que eu senti dor física, tá? Então, por isso que eu digo, quando a gente tem uma caminhada para ter uma tranquilidade de um entendimento, de começar a ver determinadas questões, e daí, como eu digo, isso vai vir dessa tua conexão, desse teu autoconhecimento, e aí sim você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de terapia, né? Então, como eu estava falando, vai ter terapia milagrosa? Não, é um caminho, até porque vai ter aquilo que a gente diz que é o quanto a pessoa já está preparada para começar a ter consciência e elevar essa consciência dela relacionada àquelas questões que ela passou, que ela vem passando, tá? Porque tudo isso são aprendizados. Por exemplo, isso que eu acabei de contar, sim, foi um aprendizado interessante, que quando eu vi a fundo o que os meus números dizem sobre mim, o meu mapa numerológico, estava ali essa solidão profunda, né? Um período da minha vida que veio como aprendizado, em que eu precisava sentir como se fosse uma dor dessa solidão, assim. Porque, como a gente fala, a solitude é uma coisa que tu passa e tá de boa. Hoje eu vivo isso, mas lá atrás eu vivi a solidão profunda. Alguma coisa que eu precisava transcender como um aprendizado da Gabriele, nessa caminhada de Gabriele. Uma caminhada de alma, como eu digo, porque você tem uma caminhada de alma que você está numa evolução. Então eu te pergunto, o que você tem para aprender aqui? E tudo isso e todas essas respostas, elas vêm de encontro quanto mais você tem as respostas de quem é você. De quem é você, de quais são os seus desafios, né? O que tu tem aqui de desafio para que tu consiga conquistar o potencial que tu veio a realizar aqui, como Gabriele, como Natália, como Vivian, como Marcelo, como Marli, enfim, tá? Então, esse tipo de dor que a gente pode dizer, né, que a gente vem aí como uma forma de entendimento para a libertação, que é o nosso tema hoje do Poção Mágica, né? Então, assim, qual é a grande chave virada aí para tu sair e se libertar e ter desse aprisionamento? E aí eu tô falando até o momento muito somente, né, dessa conexão com a tua essência, esse aprisionamento que tu te liberta na medida que tu sabe quem tu é, que tu tem a conexão contigo mesmo. Ok. E aí eu diria, gente, que ainda tem um outro tipo de aprisionamento, porém
que é um aprisionamento de fora do sistema, mas que na medida que você tá conectada, descobriu, sabe, tem essa conexão de essência, de alma tua contigo mesma, tu consegue enfrentar melhor o que é este outro aprisionamento, gente, que não depende 100% da gente se libertar. Porque é um aprisionamento de sistema, né? Então, assim, eu não sei o nível de percepção que quem está me assistindo nesse momento tem de tudo que está acontecendo, de tudo que acontece na nossa sociedade, na humanidade nos últimos anos, tempos, né? Vamos dizer assim. Mas de fato é como se a gente vivesse, se a gente grosseiramente dissesse, né, que vivemos num videogame, né, como Matrix o filme nos mostrou. Então eu vejo muitas pessoas falando, né, tem que se libertar da Matrix, tem que sair da Matrix, né? Então assim, sair desse sistema e perceber e ter o entendimento onde você está inserido. E aí quando eu falo que tem coisas desse sistema que talvez tu não consiga te libertar necessariamente, mas na medida que tu aprende a cultivar o teu interior, a conhecer e se conectar com a tua criança interior, com a tua essência, que a gente pode dizer que a criança interior não deixa de ser a nossa essência. Eu vejo por aí, são diversas nomenclaturas, e como hoje a gente tem uma enxurrada de informações, pode ficar até confuso muitas vezes para as pessoas, enfim, em geral, o que é cada coisa, né? Porque às vezes eu escuto as pessoas falando, eu vou fazer um curso, não sei o que, da criança interior, eu vou me conectar com a essência. Eu gosto bastante de falar a conexão do eu sou, da essência, é a forma que eu gosto de traduzir isso. Só que lá dentro do teu eu sou, da tua essência, tá a tua criança interior, que tá ferida normalmente. Porque quando a gente tem um adulto em complicações com a vida, enfim, e todo o processo de desenvolvimento emocional que a gente está falando para que se estruture para realizar seus sonhos, o que a gente tem ali? A gente tem uma criança ferida. E aí, existem exercícios muito interessantes de a gente ter aquele contato com essa criança, né? Como se fosse colocar ela no colo mesmo, você ter ali você pode até, vou te dar uma sugestão aqui, resgata aí na tua casa, resgata uma foto tua de criança, tá? Pega essa foto e deixa essa foto pelo teu quarto, deixa essa foto num lugar de contato que tu possa olhar para tua criança, literalmente quem você foi quando foi criança, né? Essa criança cheia de sonhos, essa criança que vislumbrou coisas, que brincava quando criança, brincava de quê, né? Brincava de coisas que, quando eu crescer eu vou querer ser tal coisa. E isso é uma coisa interessante pra gente pensar, que os adultos não perguntam isso para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Porque o adulto, quando ele cresceu, não tem mais como perguntar, o que você quer ser quando crescer? Digamos que o adulto está perdidão na vida, não sabe o que ele tem que fazer da vida, vai perguntar para o adulto que ele quer ser desconhecido? Não se pergunta isso para o adulto normalmente, mas muitas vezes o adulto ainda está perdido. Então vamos tentar resgatar e entrar em contato com essa criança, literalmente a criança que você foi e tudo mais, e fazer essa pergunta, né? O que você queria ser quando crescer? Qual era a resposta que aquela criança ia te dar? Olha para tua fotinho agora, pega a foto hoje mais tarde antes de dormir, faz esse exercício. Busca a resposta, olha no olho dessa criança, fecha os seus olhos, coloca a criança no colo, que é você mesma, né? Percebe o que tu sente, né? É muito forte, porque normalmente a gente percebe uma criança que ficou como ferida lá daquela infância, e eu sempre digo, gente, não tem nada de culpados. De novo a gente volta para a conversa dos culpados, né? Não tem culpados, papai e mamãe não foram culpados de nada, foi a visão e a forma como aquela criança ficou daquilo que ela passou, e isso hoje a gente precisa reconstruir, ressignificar isso, reestruturar isso, esse emocional, para que possa viver esses sonhos, viver tudo isso, né? Então é trazer esse afago, né? Esse aconchego para essa criança, esse olhar no olho, né? Para que essa criança possa se sentir acolhida para realizar o que ela tem para realizar. E evitando, gente, no momento que tu acolhe e faz um aconchego, traz essa criança para um aconchego, para um colo, um conforto, evitar
as atitudes de adultos que estejam agindo como criança. Que, gente, isso não é vergonha para ninguém, mas de acordo com o que a gente está vendo de sistema, né, de humanidade, a gente está vendo muito adultos que acabam agindo porque não sabem, não aprenderam. Olha só, se a gente for analisar, não se aprende na escola como lidar com as suas emoções. E não necessariamente os pais, quem cria, teve a possibilidade de trazer esse ensinamento, ensinar como gerenciar as suas emoções, como estruturar as suas emoções. Não se vê isso, infelizmente, nas famílias. Então, vai crescendo crianças que geram um comportamento de adultos como adultos que não agem exatamente com comportamentos maduros de adultos, né? Em que vai racionalizar muitas vezes algumas emoções, alguns comportamentos, tá? E assim, tá tudo bem, gente. Não é assim, ser completamente diferente de todos e tal, e não tô conseguindo resolver isso. Não, a gente busca, conforme eu já falei lá atrás, que é a tua busca, que é a busca individual. E aí vem um ponto interessante quando a gente fala de busca individual e tudo, que é aquela coisa assim, de se centrar em você mesma, e traduzir isso de uma forma que você tenha a possibilidade, né, de se concentrar nessas emoções, nessa maturidade, trazer as respostas para ti mesma de uma forma que tu valorize o teu amor próprio, que tu aumente o teu amor próprio. Claro que sem machucar ninguém à tua volta, mas se posicionando, dizendo não para algumas pessoas que seja necessário. Por quê? Porque é necessário que você, em primeiro lugar, não se machuque. Se você vai dar uma resposta ou vai fazer alguma coisa com relação a uma pessoa que te pede alguma coisa, tudo bem. Só que desde que você não vá se ferir para atender a necessidade do outro. Ou seja, você primeiro tem que ter um equilíbrio, uma tranquilidade de conseguir primeiro atender a você mesma. Para que daí você esteja apta a ajudar, a fazer alguma coisa que a outra pessoa está te pedindo, né? A gente escuta muito, tu não tem como dar ao outro aquilo que você não consegue dar a você mesmo. Senão você vai pegar um trator e vai passar por cima de ti, sabe? Então, esses cuidados, pequenas observações, a gente tem que cada vez mais tentar buscar, olhar, vigiar no dia a dia, né? Outra coisa que eu vejo, né, que eu vi, que a gente vê bastante, pessoas que começam contando, né, histórias, famílias, muitas vezes, né, aquelas histórias de família e querem resolver a vida do outro. Mas aí tu olha, a pessoa ela não resolveu nem a vida dela, tá? Então, assim, a pessoa quer resolver porque fulano, ciclano precisa ser curado, precisa ser colocado em determinada situação. E aí, quando tu observa, na verdade, a pessoa ela quer trazer um controle para a vida do outro, mas ela não está controlando a vida dela. Ela tá com doenças, sintomas, ela não resolveu. Ela trabalha, às vezes, uma coisa que é importante, né? E que eu fico, por isso que eu tenho a minha terapia pessoal. Por quê? O que é uma coisa importante que eu ia falar agora? Que um terapeuta, né, um psicólogo, como é que ele vai resolver ajudar o cliente se ele não está resolvendo a vida dele, né? Então, tudo bem, gente, ninguém é perfeito, tudo bem, por maior que já tenha sido assim, aumento de consciência, enxergar determinadas coisas, ok, mas por isso que eu falei lá atrás, é um vigiar e orar constantemente. Por quê? Porque eu, como terapeuta, tenho que ter mínimas coisas resolvidas na minha vida para eu conseguir ajudar meus clientes. Óbvio! Gente, porque senão vão ser dois, o cliente vai dar a mão pro terapeuta e tá dois no furor de cocô, como diz minha professora Cristina Cairo, né? Por quê? Como que o terapeuta vai estender a mão, vamos se jogar do precipício? Ou vamos pular de paraquedas com 50%, que é o que é a garantia da vacina que tá dando?
vai tomar vacina, eu te dou 50% de garantia que a vacina não vai te dar efeitos colaterais. Os outros 50% é por tua conta. Então é a mesma coisa que a gente pegar e estamos na ponta do precipício e vou pular. Ah, mas olha só, presta atenção, o teu paraquedas só tem 50% de garantia de eficácia. Então os outros 50% eu não entendi. Se você morrer, morreu. Paraquedas ruim esse, né? Então é a mesma coisa. As pessoas, para elas quererem ajudar, enfim, pode mexer muito, senão sai o filtro aqui. Eu tô brincando, é verdade. Comecei, inclusive, hoje a live, o vídeo, falando que esses filtros, para mim, eles vão dar muito tema para falar muito aspecto para terapia, para trabalhar em terapia, porque a pessoa fica linda, maravilhosa, como eu tô aqui linda, maravilhosa, tira o filtro, o paciente me vê sem filtro na consulta, né? Então, por quê? Porque cada vez vai se buscando o fora, né? Então, tem que ter muito organizado dentro para este fora não atingir o teu interior, né? Então é isso, gente. Quanto mais se busca fora, mais longe tu fica da tua essência, mais longe você fica de você. Por que a gente pede para meditar? Porque meditando você vai... É igualzinha, que linda! É que aqui o filtro tá só com maquiagem, né, Natália? Ótimo, muito bom. Obrigada, viu? Isso aí. Firme e forte, juntas no amor próprio, né? Temas importantes pra mulherada, né? Porque como a gente vem falando, né, e se fala, né, muito, comecei a falar mais lá nos posts do Instagram de amor próprio, porque acaba sendo a base de tudo, gente, né, então, seja pro que for que tu vai realizar, né, então é isso, quanto mais tu buscar fora, mais longe tu tá da tua essência, e não é isso, gente, não é isso, só que, hoje eu falei de 2 pontos do aprisionamento, né, que foi o tema. Aprisionamento por tu ficar preso em culpas e um monte de coisa, questões internas, te deixa aprisionado. Aprisionamento por tu viver num sistema e ficar aprisionado. Só que, e aí o do sistema, qual é o objetivo do sistema? Te deixar o máximo possível olhando para fora, o máximo possível nas distrações para que tu não veja nada. Para que tu só olhe para fora, e neste olhar para fora, tu vai se perder nas distrações da vida, e aí é muito conveniente. Fico só olhando, quer dizer, para aí, deixa eu corrigir, muito conveniente para eles, para o sistema, mas não é conveniente para você, porque quanto mais tu olha, tá focada no fora, mais distante tu tá da tua essência. É isso que o sistema quer. É isso que o videogame quer, porque daí o game over é teu e não deles, entendeu? Então, se vai ter game over deles, eu não sei, não importa, não é o que a gente está conversando aqui. O que é o que a gente está conversando aqui, que eu quero trazer para vocês terem na essência de vocês, é que vocês, todos nós, todos os humanos aqui, que escolhemos estar encarnados nesse momento, pegando pandemia, pegando tudo que vem pela frente, porque não vem chumbo fino não, é chumbo grosso, tá? Escolhemos como você está conectado com a tua essência, como você está conectado com quem você é. Essa é a resposta dessa pergunta é a resposta para que você tenha o teu caminho de como você vai passar por tudo isso que já está acontecendo, que vai continuar acontecendo e que vai ter mais coisa para aparecer aí. Então, eu falo nas chaves, qual é uma grande chave? A chave é como você está preparada para se comportar, como você está preparada para enfrentar isso tudo, para trazer essa tua essência. Querendo ou não trazer essa tua essência para fora, a tua essência é o teu pilar, gente, é o pilar, é o que vai te sustentar, é o que vai te deixar ali, firme e forte. Faça chuva, hoje teve um temporal em São Paulo. E aí, como que tu vai ficar um temporal, caindo água, caindo pedra na tua cabeça? E aí, como que tu vai ficar? Tu vai ficar ali firme e forte, em pé. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer aqui e eu vou continuar fazendo. Não importam as distrações. Percebam uma coisa, quanto mais tu tiver entendimento, percepção, sabendo quem você é e o que você tá aqui, tem que fazer aqui,
mais vai aparecer pedras no caminho, mais vai aparecer distração, convites, pessoas, situações, internet que cai, falta de paciência, falta de vontade de fazer o que tu sabe que tu tem que fazer. Quanto mais você souber que tu tá no caminho, mais vai vir. E vai vir de dois lados, presta atenção. Vai vir do sistema que tá em volta e vai vir do invisível, do mundo invisível. Porque lembrem que o mundo espiritual, ele tá ali, o mundo espiritual maravilhoso de luz. Mas tem as trevas. E as trevas vai vir te fazer as tentações, aqueles cochichos no teu ouvido. Olha, tá caindo tudo, tá caindo... Aquele cochicho no teu ouvido, vamos fazer tal coisa. Sabe aquela, tem uma coisa do... Como é que é o nome? Ai, gente, do Chico Xavier. É uma telenovela do Chico Xavier, que ele fala lá... eu esqueci o nome do personagem. Mas o personagem, ele fala assim, vem, né? Sabe aquela coisa que vem assim no teu ouvido? Tô com uma vontade de beber hoje. Aí o cara não tava com vontade de beber, mas ele vai pra geladeira e ele abre uma cerveja e ele começa a beber. E é aquela sede, aquela coisa assim, tá? Que a pessoa não consegue explicar. Por quê? Porque aí vem, ou tu vai ter distrações do sistema, de coisas que vão aparecer na tela do teu celular, Instagram, Facebook, para te convidar para você não ler o livro que você tem que ler, para você não fazer coisas que você tem que fazer, ou as distrações do mundo invisível que podem vir através desses, como se fossem impulsos para te jogar para fazer alguma coisa que você tá fugindo. A comida pega isso também. Só mais um chocolatinho. Come a barra toda, come, tá delicioso. Gente, é fogo, mas é isso, tá? E assim, eu posso falar pra vocês dos dois exemplos que eu dei pra vocês, porque eu já tive isso, eu já senti, né? Hoje eu não bebo, mas eu passei a minha vida bebendo, tá? E bebendo bastante. Bebia. Nossa, mas eu era uma passagem pra esse pessoal que gostava de beber, esse pessoal do invisível. E isso que eu descrevi pra vocês, eu vi na telenovela, tá? Que eu escutei. Mas eu senti na pele. E eu senti já, assim, nos últimos tempos que eu já tava parando de beber, e eu voltei um tempo, eu me lembro uma vez que disse assim, é uma boca seca, literalmente. Eu quero beber. Enfim, e aí tem todo um propósito por trás disso, desse mundo invisível, que é pra distrair, te desviar do teu percurso, do teu caminho, da tua missão. Aliás, assim, e da comida eu falei por quê? Porque eu já tive processos de compulsão alimentar quando eu tinha 18 anos de idade, tá? De eu comer, de eu acabar com tudo que tinha no armário da casa, tá? Da minha mãe chegar e falar, mas tu comeu tudo que eu comprei no supermercado, sabe? Umas coisas assim muito pesadas, tá? E, enfim, de eu aumentar 10 quilos em poucos dias, tá? Por quê? Porque houve um gatilho, tá? E tudo na nossa vida tem um gatilho, seja na comida, seja no álcool, seja no sexo, na compulsão de compras, em tudo. Porque tudo isso são compulsões que rodiziam e que acionam a mesma região do cérebro, que é o sistema de recompensa. Então, assim, você faz isso e você fica com aquela sede de quero mais, literalmente, né? Quem já experimentou a sensação relacionada à bebida, à comida, a sensação é igual, tá? E pode rodiziar, pode ir pro sexo, aquela coisa de querer muito do sexo e tudo. É compulsivo, tá? Beirando ao patológico mesmo, tá? Então é isso, gente. Você vai ser testado na sua vida e principalmente agora. Então, distrações do que tá fora, distrações do que tá que é o visível ainda, mas o invisível também, porque podem chegar esses cutuques que vai te cutucar, só que não é um cutuque legal da tua terapeuta, né? Que te cutuca para te sacudir, para tu ir para frente, mas um cutuque que é justamente para te distrair do caminho que você tem, tá? Então, gente, é por aí. É isso, gente, muito vigiai e orai, tá? Porque primeiro a gente vigia e depois a gente ora, que às vezes eu vejo que o pessoal confunde, mas a frase original da Bíblia é vigiar e orar. Porque se tu estiver orando primeiro,
tu tá perdendo, tu não tá vigiando, então daqui um pouco já foi atacado, entre aspas, pelo invisível. Então vigia e ora, tá? E ora, não tô falando de religião, eu tô falando de você, ora pra tua essência que seja, tô falando de essência. Eu tô falando do teu eu interior, da tua conexão com tua com o cosmos, conexão cósmica. Então, olha, vou fazer oração pra Gabriele, entendeu? No meu caso, você não faz oração pra você. É a oração pra ti mesmo, tá? Mas se você tem uma religião, tranquilo, faz pra tua religião. Tem orações que foram colocadas como dentro de algumas religiões, mas elas não são e elas têm um poder muito forte, como por exemplo o Pai Nosso, tá? Então é uma oração que se você sentir um chamado no teu coração é interessante você fazer também, tá? Principalmente na hora que você estiver pegando alguma coisa, eu tô com medo, não sei o quê, ora um Pai Nosso, pede pelo teu anjo da guarda, chama ele, sempre chame teu anjo da guarda, tá? Então é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu vou baixar essa live, vou deixar salva aqui no meu Instagram, tá? E vou ver se eu coloco lá no YouTube. Eu convido vocês a passarem lá no YouTube, no canal. Eu não tenho alimentado por enquanto, mas eu tenho alguns vídeos de meditação, tá? Lá. E alguns temas, alguns vídeos curtinhos, tá? Pra vocês darem uma espiadinha por lá. E então fica esse convite. E aí acompanha aí meu Instagram, trazendo aí bastante coisa para vocês. E é isso, tá? Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada a todos que estão vendo aí posteriormente esse nosso encontro. Não temos dimensão de espaço e tempo, né? O tempo não existe, é tudo depende da dimensão que você está, enfim, tá? É isso. Então, beijos infinitamente nutritivos. Obrigada pela participação de todos, de todas vocês. E eu vejo vocês no próximo Poção de Mágica de Gabi e nas lives que a gente vai fazendo aí, que eu entro de última hora, tá bom? Entrem em contato comigo para vocês participarem. Quero ver vocês aqui conversando comigo, tá bom? Beijos, beijos infinitos no coração de todos.